Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Paula Leal e hoje a gente vai falar a respeito de um esteroide anabolizante muito conhecido no meio do fisiculturismo, que é o estanozolol. Mais uma vez, quero deixar bem claro que quando eu falo sobre esteroides anabolizantes, como eu fiz os vídeos falando sobre oxandrolona, eu não estou de maneira alguma estimulando que ninguém faça uso de esteroides anabolizantes, muito pelo contrário. A gente estimula completamente o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, sem uso clínico, indicado. A ideia com esses meus vídeos é simplesmente informar. Eu já falei isso várias vezes, espero que vocês absorvam isso como verdade, tá bom? Eu vou falar do estanozolol porque várias pessoas me pediram para falar sobre estanozolol, porque ele é simplesmente um dos anabolizantes mais usados tanto no meio do fisiculturismo, entre os fisiculturistas profissionais, quanto o uso, do uso recreativo em academias e outros lugares, por ser fácil, por ser uma droga fácil de se encontrar no meio underground, por ser um produto de uso veterinário, muitas pessoas conseguem acesso a essa droga, então é uma droga muito usada. Especula-se que entre os protocolos usados pelos fisiculturistas e por atletas recreativos que fazem uso recreativo de anabolizantes, o estanozolol está em pelo menos 60% dos ciclos. Então é uma droga muito utilizada e eu acho que valeria a pena a gente esclarecer algumas coisas a respeito. Bom, o estanozolol, ele é um esteroide, porque, como eu já falei, deriva da molécula de colesterol, como todos os esteroides. Ele é anabolizante, porque ele, como a testosterona, por ser um derivado de testosterona, ele estimula a síntese proteica. E ele é androgênico, porque, como a testosterona, ele mimetiza alguns efeitos ligados à androgenização. Efeitos de aumento de pelos, acne, efeitos relacionados aos caracteres sexuais secundários masculinos. O estanozolol, eu coloquei a estrutura dele aqui para vocês entenderem melhor até o mecanismo de ação dessa droga. O que acontece? A molécula de testosterona é modificada nesse carbono 17, sendo colocado aqui um radical metila ou alquila. Esse radical metila ou alquila, ele faz com que esse composto seja chamado de um composto 17 metilado ou 17 alquilado. Ah, Paula, por quê? Qual que é a importância disso? Normalmente os compostos 17 alquilados são resistentes à primeira passagem pelo fígado. Então essa característica, como acontece também com a oxandrolona, com outros 17 alquilados, faz com que esse anabolizante ele não sofra a degradação hepática e ele tem uma biodisponibilidade maior por via oral. Então ele faz com que essa droga possa ser usada por via oral com efetividade. O estanozolol, ele tem como característica, ser um derivado da dihidrotestosterona. Eu já falei várias vezes, em vários posts, vários vídeos, que a dihidrotestosterona, ela é decorrente, da transformação da testosterona por ação da enzima 5-alfa-redutase, sendo um esteroide, um derivado de testosterona mais potente mesmo em termos de efeitos androgênicos do que a própria testosterona. Então, ele sendo um derivado de dihidrotestosterona, ele tem uma característica muito interessante que é não aromatizar, porque a dihidrotestosterona ela não aromatiza. Ela não se transforma em estradiol como a testosterona. Então, normalmente, não estou falando sempre, normalmente, os usuários que fazem uso de estanozolol, eles não observam aumento de estradiol, de hormônio feminino, porque normalmente a dihidrotestosterona não aromatiza. Uma outra característica do estanozolol é o fato dele reduzir bastante a proteína carreadora dos hormônios sexuais, a SHBG. É muito interessante porque alguns fisiculturistas já descobriram isso, há algum tempo, e eles usam o estanozolol junto com outras drogas para que você aumente a biodisponibilidade da testosterona, porque a gente sabe que quando a SHBG diminui, a testosterona livre aumenta. Então, muitas vezes, a galera usa o estanozolol com esse objetivo, junto, por exemplo, com éster de testosterona, para aumentar essa biodisponibilidade da testosterona, aumentar a testosterona livre. Uma outra característica do estanozolol é a redução que ele causa na progesterona. E muitos trabalhos
mostram que uma característica bem peculiar do estanozolol, o endurecimento de tendões. Muita gente que faz uso do estanozolol se queixa muito de ressecamento, né, articular, de tendão, de dor articular, dor em tendões, é o fato do estanozolol levar a uma redução de progesterona que teoricamente, né, que no homem atuaria como um anti-inflamatório extremamente eficaz, e a diminuição dessa progesterona levaria a uma diminuição, né, uma dor, a um ressecamento desses tendões. A gente também tem que frisar aqui que o estanozolol ele também reduz glicocorticoides, diminui cortisol, e por reduzir glicocorticoides, que tem uma característica anti-inflamatória extremamente importante, ele também pode levar a essas dores articulares. O estanozolol, ele tem basicamente um metabolismo hepático, lembrando que ele é resistente à primeira passagem pelo fígado e ele sobrecarrega, né, de maneira dose dependente o fígado. É uma das drogas mais hepatotóxicas que a gente tem. Existem alguns relatos de patologias, de complicações hepáticas pelo uso de estanozolol. Normalmente essas complicações, elas são reversíveis com a suspensão da medicação. Se você pegar todos os artigos, você vai ver que a maioria das alterações decorrentes, né, no fígado decorrentes do estanozolol são reversíveis com a parada da medicação, mas o uso de doses mais altas e prolongadas é bem arriscado para o fígado, tá? É uma droga extremamente hepatotóxica. Outra característica do estanozolol tem uma peculiaridade muito interessante, que é essa alteração no perfil lipídico, que a gente sabe que todos os esteroides anabolizantes podem causar, mas ele causa de uma maneira mais intensa, principalmente sobre o HDL. Então, o estanozolol, ele tem uma capacidade um pouco maior do que os outros anabolizantes de aumentar o catabolismo do HDL e reduzir o HDL, que é o bom colesterol. E ele tem uma capacidade também interessante de aumentar a lipase hepática e aumentando muito a conversão do VLDL em LDL. Então, é muito comum você ver nos exames de usuários de estanozolol um aumento do LDL, que é o colesterol ruim, e uma redução extremamente importante do HDL, que é o bom colesterol. E essa alteração na relação LDL-HDL, ela é perigosa, porque a gente sabe que isso pode levar futuramente, se o paciente fizer uso persistente desse tipo de anabolizante, a alterações arteriais, formação de placas em artérias e futuramente aí problemas cardiovasculares importantes. Apesar de ser uma droga teoricamente de poder androgênico baixo, na prática não é muito que a gente observa. Eu já vi muitas mulheres, né, usando doses relativamente baixas, né, moderadas a baixas, virilizando com o uso de estanozolol. Então é muito comum acne, mudança de voz, aumento de clitóris em mulheres, né? Homens também, a gente percebe que alguns homens têm uma sensibilidade maior e tem um aumento da oleosidade da pele, queda de cabelo. Então, não é uma droga isenta de poderes virilizantes, tá? Embora a relação, então, anabolismo, androgenicidade dela seja, né, tida como boa, na prática a gente percebe que muitas pessoas virilizam, muitas mulheres virilizam e muitos homens têm efeitos colaterais com o uso de estanozolol. A questão dele ser derivado de dihidrotestosterona não impede dele inibir o eixo gonadal. Eu já falei em outras ocasiões que a dihidrotestosterona, óbvio que em menor magnitude do que a testosterona, ela pode levar a uma inibição do eixo gonadal, inibição de LH e FSH. Muitas vezes é necessário sim o uso, né, de TPC, de terapia pós-ciclo, com usuários de estanozolol, assim como outros 17 alquilatos. Então, a dihidrotestosterona em menor magnitude pode inibir o eixo gonadal e levar à diminuição de LH, FSH e redução dos níveis de testosterona e levar a creche hormonal quando você para o uso do anabolizante. Então, muitos pacientes, muitos atletas acabam tendo que fazer TPC usando estanozolol sim, tá?